Olá, meu nome é Reinaldo dos Montes Boa Morte e estou aqui para lhes relatar uma história que a minha avó, Maria Cândida dos Montes Boa Morte, me contou uns 5 meses antes de seu falecimento, em 1989. Todos os fatos e acontecimentos foram protagonizados por ela e meu avô Silas Boa Morte, no ano de 1927. Quando eles se conheceram no interior de São Paulo. Se a minha avó não fosse uma pessoa lúcida, séria e de respeito, talvez eu não acreditasse por conta da riqueza de detalhes dos acontecimentos. A partir daqui, vou alternar o relato de minha avó e suas descrições das particularidades locais com os relatos secundários do linguajar típico e os costumes, hábitos e comportamentos de um tempo diferente, que ela mesma ouviu de pessoas que lhe eram próximas e que, direta ou indiretamente, participaram dos fatos ocorridos, e do próprio Silas Boa Morte, o meu avô em questão, a figura central de todos os acontecimentos. Naquele ano de 1927, a nossa fazenda, a Fazenda do Caburé, localizada numa região do interior de São Paulo, próxima à divisa com Mato Grosso, era a mais rica. E aquele ano estava sendo bastante próspero para a região, especialmente para os negócios da fazenda com a criação de gado que iam muito bem. O gado era vendido para muitas regiões do nosso país e abastecia os mercados da cidade de São Paulo e da então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. O meu pai, Adalto Cerqueira dos Montes, mais conhecido por Coronel Dalto, o proprietário, estava muito satisfeito e feliz. Porém, muitos anos antes, no finalzinho do Império, aquela região não passava de um amontoado de choupanas e era um lugar onde as questões que envolviam a posse de terras, terras aquelas que só localizavam nas matas do Taquara Sul, entre a nossa propriedade e as propriedades vizinhas, e que muitas vezes resultavam em conflitos e violência. Mas com a iniciativa pioneira e liderança política de alguns fazendeiros, como a de meu finado avô paterno, Coronel Justino dos Montes, e sua disposição para mediar e pacificar aqueles conflitos, o povoado de Itaboca aos poucos foi se tornando uma vila próspera, ainda que a vida ali fosse pacata. Com a morte do Coronel Justino, papai assumiu o seu legado e foi tão bem sucedido que se tornou o principal chefe político da região e acabou sendo eleito, inclusive, o primeiro presidente da Câmara da região. Mas nem todos se conformavam com a liderança política de papai, pois havia poceiros gananciosos que, embora sem sucesso, lutavam contra ele e queriam exercer o seu domínio na região. Papai, inclusive, teve de defender nossas terras contra o ataque de bandos de jagunços armados. Assim como o vovô, o meu pai, embora de espírito conciliador e pacificador, também tinha muita disposição e força de vontade e não hesitava em recorrer à força das armas quando seus interesses estavam ameaçados. Mas, como eu dizia antes, papai vivia muito satisfeito e feliz com os negócios da fazenda. Mas toda aquela felicidade e sossego acabou quando, na primeira lua cheia de abril, um mal veio pelas estradas, e ai de quem encontrava com esse mal quando ele passava, pois não tinha dó do infeliz que cruzava o seu caminho.